Dizes que a sabedoria se conquista com a aquisição, com o acúmulo de conhecimento, de bens, de experiências? E se te dissesse que a verdadeira sabedoria reside, na verdade, no despojamento, na arte sutil e por vezes dolorosa de se libertar de tudo que nos aprisiona e nos desvia do essencial? Ah, meu amigo, a vida é uma chama, e nós, com nossa ânsia insaciável por mais e mais, somos como aqueles que, em vez de avivar a brasa com o sopro certo, a sufocam com lenha em excesso, até que a luz se apague em fumaça. Pensas em sabedoria como um tesouro a ser guardado, a ser ampliado, um cofre abarrotado de moedas de ouro, de pergaminhos antigos, de conhecimentos preciosos. Mas dize-me, de que vale um tesouro se o seu possuidor vive acorrentado a ele, temendo cada sombra, cada ladrão em potencial? A maioria de nós, creio eu, vive em perpétuo assalto a si mesmo. Assaltamos o nosso tempo, esse bem mais precioso, o único verdadeiramente nosso, em busca de vãs honrarias, de prazeres fugazes, da aprovação alheia. Corremos atrás de coisas que, uma vez conquistadas, descobrimos serem meras miragens, oásis que se desvanecem ao nos aproximarmos. E nessa corrida desenfreada, esquecemos do que realmente importa, a serenidade da alma, a paz de espírito, a virtude que não pode ser roubada nem perdida. Recordaste daquele nosso amigo, o rico mercador que vivia em constante ansiedade? Cada navio que zarpava era uma fonte de tormento, cada notícia de tempestade um prenúncio de ruína. Ele possuía mais do que 10 homens poderiam gastar em uma vida inteira, mas era mais pobre do que o mais humilde dos filósofos, que, desprovido de tudo, encontra riqueza em sua própria mente. A sua sabedoria, que ele pensava residir em seus cofres, era, na verdade, a sua maior fonte de infelicidade. Ele acumulava, sim, mas acumulava preocupações, medos, desejos que o consumiam como um fogo devorador. O que é, afinal, um desejo supérfluo? Não é algo que simplesmente queremos, mas algo que, se não o possuirmos, não nos fará falta alguma. É o luxo que não acrescenta conforto real, a honra que não eleva o caráter, o prazer que nos deixa mais vazios do que antes. São as correntes invisíveis que nós mesmos forjamos, tecidas com os fios da ambição desmedida, da comparação constante com os outros, da necessidade de preencher um vazio interior com o ruído do mundo exterior. E o tempo, o tempo, tão abundantemente nos é dado, e ainda assim nos lamentamos de sua escassez. A vida é longa, dizem os que a desperdiçam, mas ela não é curta, meu caro. Nós é que a tornamos curta, ao entregá-la aos caprichos alheios, ao nos deixarmos arrastar pelas correntes do que os outros pensam, ao nos afogarmos em ocupações triviais que nos roubam a substância. Que tempo nos resta para cultivar a alma, para refletir sobre a nossa própria existência, para prepararmos-nos para o inevitável fim? O sábio, por outro lado, não busca multiplicar seus bens materiais. Sua riqueza reside em outro lugar. Ele aprende a discernir o essencial do acessório. Ele se despoja, não de forma ascética e forçada, como um penitente que se flagela, mas com a serenidade de quem compreende que a verdadeira liberdade não está em possuir, mas em não precisar. Ele corta os laços com os desejos que o escravizam. A fama, uma nuvem passageira. A riqueza, um servo inconstante. O poder, uma armadilha para o incauto. E isso não significa renunciar a tudo, meu amigo. Significa apenas renunciar ao que nos prejudica, ao que nos afasta de nós mesmos. Significa escolher com sabedoria.
Significa quando confrontado com a escolha entre acumular mais um objeto, mais um título, mais uma distração, e despojar-se de um desejo que nos corrói, escolher o despojamento. É um ato de coragem, sim, é um ato de inteligência, é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Ainda não respondi, creio eu, a pergunta que fiz no início, se a sabedoria é acúmulo ou despojamento. Acredito que a resposta se torna clara quando compreendemos que o acúmulo de bens externos, de opiniões alheias, de desejos vazios, apenas nos afasta da verdadeira posse, a posse de nós mesmos. O despojamento, por sua vez, não é uma perda, mas um ganho. É a remoção de impedimentos, a libertação de pesos desnecessários que nos impedem de caminhar com leveza rumo à nossa própria essência. Pensa nos desejos, aquele impulso incontrolável por algo novo, por algo diferente, por algo que o vizinho possui e tu não. Esse desejo, quando não examinado, nos torna escravos. Escravos da indústria, escravos da moda, escravos da comparação. O sábio aprende a questionar esse impulso. Eu realmente preciso disso? Isso tornará minha vida melhor em sua essência ou apenas adicionará mais uma preocupação, mais uma peça a ser cuidada, mais um item a ser defendido? O despojamento, portanto, é um ato de refinamento. É como um escultor que retira o mármore em excesso para revelar a forma que já existe dentro da pedra. Nós somos a pedra, e os desejos supérfluos são o excesso que obscurece a nossa verdadeira natureza. A cada desejo dispensado, a cada apego solto, a cada preocupação desnecessária renunciada, nós nos aproximamos da nossa forma mais autêntica, da nossa imagem mais pura. E essa jornada de despojamento, quando compreendida em sua profundidade, nos prepara para o maior dos mestres, a morte. Ela não é uma tragédia a ser evitada a todo custo, mas o ponto final que dá sentido a todas as vírgulas e pontos e vírgulas que compõem a nossa vida. Quando despojados de nossos apegos, de nossos medos, de nossos desejos insaciáveis, enfrentamos a morte não com terror, mas com a serenidade de quem viveu plenamente, de quem se preparou, de quem não tem nada a perder, pois já conquistou o que é verdadeiramente valioso, a si mesmo. Se essa reflexão sobre a liberdade conquistada pelo despojamento ressoa em você, convidando a uma introspecção mais profunda, convido-o a continuar essa busca conosco. Inscreva-se no canal e siga adiante nesta jornada de questionamentos e descobertas. Há mais a explorar juntos sobre como viver uma vida com mais propósito e menos peso. Pois vede, meu amigo, a sabedoria não é a casa abarrotada de riquezas materiais e intelectuais, mas o jardim interior cultivado com esmero, onde apenas florescem as virtudes e os frutos do autoconhecimento. É o despojamento dos desejos supérfluos que nos liberta para cultivar esse jardim. E nesse jardim encontramos a única riqueza que o tempo não pode corroer, a única posse que a morte não pode roubar, a paz de uma alma desimpedida. É no vazio, quando bem compreendido, que encontramos o todo. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.